A pergunta: qual é a idade certa para falar sobre sexo com o seu filho? E como abordar este assunto? Tá? Por algum motivo, nas Escrituras, quando Adão e Eva pecaram, o pecado deles foi a desobediência. Então Deus pediu para eles não comerem do fruto de uma árvore, e eles comeram. Mas a maneira pela qual o pecado apareceu foi que eles se viram nus. A gente não sabe explicar o porquê. Alguns estudiosos dizem que a questão é da glória de Deus. A glória de Deus vestia eles. E como eles pecaram, eles perderam a glória de Deus. É uma explicação. Mas no natural, o fato é o seguinte: eles tiveram desobediência e apareceu em forma sexual. Quando você abre as listas de pecado na Bíblia, quase todas as listas contêm pecado sexual. Quase todas. Então a gente conclui uma coisa: pecado sexual é um pecado de muito impacto sobre a mente do ser humano. Pode atingir tanto meninos como meninas, velhos, adultos, não tem idade. O pecado sexual, o que é um pecado sexual? É você viver a sexualidade de um jeito que Deus não criou. Isso é pecado sexual. Então, sexo é uma dádiva, é um prazer, a gente precisa usufruir disto com alegria, com prazer, gozar desta área, isso é muito importante. Porém, foi criado para ser feito da maneira de Deus, da forma de Deus. Então, como que a gente vai ensinar filhos a respeito disso? Primeira coisa, deixa eu fazer uma observação. Se a sua família, ou do seu marido, do pai da criança, ou da mãe da criança, tiver uma ascendência, vovó, tios, em que há muito problema de ordem sexual, gente compulsiva, gente com adultério, gente promíscua, gente que conta muita piada sexual sem ter critério. Se você tiver uma ascendência com sexualidade, você precisa acender o farol amarelo. Porque a Bíblia ensina que os pecados tendem a ir repetindo nas gerações. Então é a primeira observação. Você precisa ter cuidado havendo uma ascendência. Cada sistema familiar tem uma tendência. Cada sistema familiar tem uma tendência. Em alguns sistemas o problema é sexualidade. Em outros sistemas o problema é a preguiça. Em outro sistema o problema é a compulsão, dinheiro, comida, bebida. E tem outro sistema que o problema é a língua. O sistema familiar fala demais, fala muita coisa dos outros. Então, você tem que identificar o que o teu sistema familiar tem de forte, no aspecto bom e no aspecto ruim. Havendo sexualidade, você precisa ter um cuidado. Por quê? Porque aquele assunto vai aparecer no teu meio, às vezes, sem você perceber. Primeira observação. Vou fazer uma segunda observação. Se você, ou o pai da criança, a mãe da criança, tiver um problema de abuso, você tem que, não é acender o farol amarelo, você tem que acender o vermelho e ter muito cuidado. Por quê? Porque na prática, a gente vê que famílias, pessoas que foram abusadas, quando eles não trataram esse assunto de um jeito adequado, há uma tendência muito forte de repetir esse tipo de problema na criança. Por quê? Porque a pessoa que não olhou o seu próprio abuso, como o abuso é uma memória muito difícil, muito sofrida, é uma memória difícil de mexer. Às vezes você pode ter uma pessoa que leva anos. Então, como é uma memória muito difícil de conviver, você joga ela para dentro, empurra para debaixo do tapete, você não quer mexer naquilo.
O problema é que você não percebe quando o teu filho está em risco. Você está me entendendo? Você não dá conta quando ele está em risco. Como você não mexeu no seu conteúdo, você acaba não percebendo quando aquele mesmo conteúdo está aparecendo na vida do seu filho. Então, você tendo isso, você vai ter que cuidar mais ainda com esse quesito de como formar a sexualidade no seu filho, tá? Então, fiz as duas observações iniciais, a da ascendência e se houve abuso em você. Quando que uma criança percebe a questão sexual? Ele vai perceber que mamãe tem vagina e papai tem pênis entre 4 e 6 anos de idade. É mais ou menos ali que ele tem a percepção. O filho teve a percepção da diferença sexual, primeira providência, nós passamos a evitar o banho junto com o sexo oposto. A gente passa a evitar. Por quê? Porque como esse é um assunto muito forte dentro do ser humano, esse é um assunto que, se você gerar despertamento muito excessivo, cedo, ele vai, com 8, 9 anos de idade, estar com a cabeça cheia de pensamento desse tipo. Então, ele teve a percepção, enquanto não teve a percepção, de boa, porque ele ainda não se ligou nesse tema. Mas uma vez que ele se ligou nesse tema, que a cabecinha dele percebeu o tema, aí nós não temos alternativa. Nós precisamos separar um pouquinho. Então a menina toma banho com a mamãe, o menino pode tomar banho com o papai. Mas a gente evita um estímulo excessivo desse assunto. Para quê? Para não despertar ele fora de hora. Qual é a idade em que a criança vai lidar com a sua identidade sexual? Entre 10 e 15 anos. Hoje, como o nível de informação é demasiado, as crianças têm antecipado esse assunto para 7, 8, 9 anos de idade. Mas a idade ideal para a criança perceber e ir lidar com este assunto, eu sou menino, como é que o menino se comporta, a questão da identidade, de gênero, dele se ver como ele é ou não, ele vai mexer nesse tema de forma ideal entre 10 e 15 anos de idade. Se você despertar demais a mente dele, ele vai ter que lidar com esse assunto fora de hora. Você está me entendendo? Aí o que acontece? O assunto entra de forma mais forte no cérebro. Então pode entrar tendo lembranças mais fortes dentro do cérebro. Por isso que esse é um tema delicado. Então é um tema que você não vai virar e vai falar, meu filho. Se você fizer isso, se você tomar um susto quando ela tocar no assunto, ela assusta com a tua reação, mas ela põe na cabeça o quê? Opa, esse tema aqui tem alguma coisa. Então você não pode nem ser assustada, nem ser leviana. Tocar no assunto de qualquer forma, de qualquer maneira, porque qualquer um desses dois extremos vai assustar a criança. Esse é um tema que a gente trata com naturalidade, com normalidade. Então a criança percebeu, a primeira coisa que a gente cria é essa distância, tá? Outra coisa que não dá para ter, não dá para andar meio seminu em casa, porque tem despertamento. Não dá para ficar andando com o seio à mostra, não dá para andar pelado, tem homem que anda pelado, tem mãe que anda pelado dentro de casa. Isso daí, vocês vão pensar assim, algumas pessoas dizem isso. Ah não, se eu estou andando assim, a criança vai ver o assunto com normalidade. Sim e não. Porque se tiver uma ascendência, ele vai despertar. Quando a Bíblia, um dos principais textos do Velho Testamento, que toca nesse assunto,
que ensina a respeito desse assunto, é Levítico, capítulo 18, ele ensina assim: não descobrirás a nudez. Então a nudez da gente pertence a gente, e quando a gente é criança, aos pais da gente. Então papai e mamãe às vezes vão ter que ver. A mamãe vai ter que olhar uma vagininha se está assada ou não. O homem vai ter que olhar um pênis, um pipi da criança para ver se está com alguma infecção ou não, se fez a fimose ou não. Isso daí é natural os pais fazerem. Porém, o entendimento é que a nudez não é para ser descoberta. Então a gente toca num assunto com leveza, mas a gente não toca no assunto com leviandade. Vocês estão entendendo? E tem sistema familiar que não se incomoda. Então, por exemplo, você tem filho e filha dentro de casa. Deixa eu explicar algo para vocês. De que jeito que as meninas aqui são despertadas sexualmente? De que jeito que uma mulher é despertada sexualmente? Ela tem um apetite sexual dela despertado. De duas formas. A mulher é despertada pelo toque e pela audição. Tem um título de um livro que diz assim: sexo começa na cozinha. O que o autor está falando? Ele está falando que uma boa conversa no café da manhã garante uma namorada à noite. Porque é o funcionamento da mulher. Mulher funciona por toque e por audição. Por isso que você vê mulher em show de rock dando gritinho. Por que elas estão assim? Ouvido. Elas estão despertadas. O homem é despertado de que jeito? Pela visão. Vocês fazem lingerie. Vocês fazem lingerie para quem? Para homem ou para mulher? Olha que coisa sem graça que seria o inverso, né? Vocês fazem lingerie para mulher. Por quê? Porque o homem é despertado pela visão. É a visão que desperta o homem sexualmente. Sabendo disso, nós temos que ter um cuidado. Qual cuidado? Se você tem filhos e filhas, o pijaminha da filha tem que ser discreto. Não dá para ser um pijama que vai mostrar as partes íntimas dela. Por quê? Porque você não sabe o que aquilo pode estar fazendo nos homens da casa. Está fazendo sentido? Então, onde a gente vai viver com plenitude e com alegria a sexualidade da gente? No tempo certo, com a pessoa que Deus nos deu. Aí a gente vai viver com gozo, com alegria, com plenitude, vai desfrutar disso com prazer, com contentamento. Até lá, nós vamos saber como ensinar este assunto. Como você ensina esse assunto? 4 a 6 anos de idade, teve a percepção, você começa a produzir uma certa descrição. Aí, um pouquinho mais tarde, em geral 7, 8, 9 anos de idade, a criança vai começar a fazer perguntas para você a respeito disso. Como é que um bebê nasce? E você vai fazer o quê? Perguntas difíceis, a gente dá respostas gradativas. A gente dá respostas progressivas. Perguntas difíceis. Você faz isso. Por exemplo, a criança pergunta o jeito que ela nasce. Então o que é uma resposta gradativa? Querido, papai e mamãe se amam, e aí nós namoramos, e você nasceu. 6 anos de idade. Ele vai virar, tá bom. Satisfez? Fica quieto. Não satisfez, porque tem criança que tá, o que é namorar, pai ou mãe? O que é namorar? Aí ele vai te pressionando. Tem algo que Deus fez para os casados viverem, tá? Então a gente vive uma alegria, um contentamento do papai e da mamãe. Tá, mãe, ainda não entendi. Ele vai te pressionando.
Aí você pode chegar ao ponto de explicar que vocês dois vão entrar no quarto, vão ficar sozinhos, podem tirar a roupa. As meninas são mais ligadas nisso. Gente, menina com 12 anos de idade está pensando em namorar. Moleque com 12 anos de idade está jogando burquinha. Ah, tá? Ou jogava. O meu de 5 perguntou assim, mas como que eu fui parar dentro da sua barriga? Mas como que eu fui parar dentro da sua barriga? Então você pode responder, teve uma célula da mamãe, uma célula do papai que se juntaram e ali você foi formado. Perguntas? A sementinha no umbigo. Lembra de uma coisa. Nós vamos usar de discrição, nós vamos ser gradativos para não despertar fora de hora. Mas a escola não é. Os amigos não são. Você está entendendo? Os amigos não são. Eles vão falar com todas as letras. Só que se o teu filho ouvir, ele vai te perguntar com todas as letras. A diferença é a seguinte: quanto mais discreta a casa é, quanto mais tranquila e boa conversa a casa tem, mais eles vêm até a gente e perguntam. Você está me entendendo? Então você vai sendo gradativa. E aquelas crianças que são mais inquiridoras, que perguntam mais, que querem saber mais, essas então vão precisar de respostas mais próximas da verdade, com a sua totalidade, tá? Eu vou ver se eu lembro de trazer para vocês o nome de alguns livros. Você compra em sebo, você compra em site virtual, em sebo virtual. Você vai pagar aí 5, 10 reais em livro desse tipo, que vai te ajudar a esclarecer em cada etapa a maneira de falar com o sexo com o seu filho, para o seu filho. Está dando para entender? Então, sempre com muita leveza, sempre com muita leveza. Por favor, não vai me fazer sexo com seu parceiro dentro de casa com escândalo, de tal forma que a criança ouça, porque você está despertando de forma indevida. Por favor, tenha bom senso, tenha equilíbrio. A partir de uma certa idade, porta encostada, a criança tem que aprender a bater na porta, né? Outra coisa, quando você for se trocar, encoste a porta, vai ensinando desde pequenininho para o seu filho, que se a porta estiver encostada, é para ele bater, para ele não ir tendo um despertamento errado fora de hora. Quem que ensina, o pai ou a mãe? Num primeiro momento, nós vamos dizer o seguinte, num primeiro momento, mas essa resposta não está completa. A mãe deveria ensinar as filhas, o pai deveria ensinar os filhos. Mas, eu vou colocar uma segunda coisa que eu acho que fica um pouquinho mais adequada. Quem levar mais jeito, deve ensinar. Tem alguns homens e algumas poucas mulheres que são travadaços nesse assunto. Eles não dão conta de ensinar. Eles não conseguem ensinar esse tema com normalidade. Ou porque tiveram uma mente com problema lá na infância, ou tem algum trauma, ou nunca tiveram nenhuma instrução a respeito disso. Gente, sexo é um assunto natural, importante para ser ensinado. Você está entendendo? Então, quem que vai ensinar? Num primeiro momento, o mesmo gênero. Num segundo momento, aquele que levar mais jeito para ensinar, que tiver mais condições de conversar a respeito disso. Se você proteger a cabeça do seu filho, se você proteger a cabeça do seu filho e não deixar na TV, no celular, ele ver pornografia,
ele vai entrando nesse tema mais perto da idade adequada, entre 10 e 15 anos. Nesta fase, 1 ano dá muita diferença de cabeça. Então, quanto mais você protege a cabeça da criança, mais a criança entra com normalidade nessa definição. Vocês estão me entendendo? Hoje a gente tem criança de 2, 3 anos de idade falando sobre isso. Gente, não é normal. Uma criança de 2 anos de idade era para estar brincando. Não era para estar pensando nesse tema. E em partes por quê? Em partes porque a casa não protege. A casa não fez um movimento adequado de proteger. Fez sentido? Entrou 10, 15 anos, teu filho nunca perguntou. Você chama ele. Você está me entendendo? Você chama ele para conversar a respeito desse assunto, tá? Por exemplo, os homens deveriam conversar com seus filhos sobre uma coisa chamada poluição noturna. O que é isso? No menino, a bolsa escrotal, a partir de uma certa idade, ele começa a produzir esperma. E a bolsa escrotal vai enchendo de esperma. O que o organismo naturalmente faz? Quando encheu a bolsa, o organismo vai expelir isso. Em geral, expele durante a noite. E aí ele acorda tendo ejaculado. Ele toma um susto. O que os pais fazem? Precisam ensinar a partir de uma certa idade que isso vai acontecer. Para ele poder entender que aquilo é da fisiologia dele. Que a fisiologia dele está eliminando um tanto de esperma para o organismo continuar a produzir normal. Vocês estão me entendendo? Então a gente vai trabalhando as crianças a respeito disso daí. Que eles vão começar a gostar de alguém. Apesar que é o tema de namoro. Semana que vem só, não vai dar tempo hoje, né? Eles vão começar a gostar em torno de 12, 13 anos. Especialmente as meninas. Elas são despertadas mais cedo para isso. Como é que nós vamos lidar com isso? Muito de boa. Tá gostando? Querida, é natural. Você vai namorar agora? Gostar sim? Namorar não. Você é muito novinha para namorar. Mas aí semana que vem nós vamos conversar a respeito disso. Então você tem que abrir esse canal de conversa com a criança, para ele poder ir indagando de você aquilo que é o natural, aquilo que precisa ser resolvido. O que mais? Perguntas. Quando a criança tem 12 anos e quer tirar a barba, vamos lembrar, entrou no estirão, está começando a crescer, aí vai desenvolver a masculinidade. Por algum motivo ele associou masculinidade com barba. Por algum motivo. Eu deixaria. Deixa ele passar pela experiência. Você quer uma gilete? Está aqui, passa. Tá? Primeiro de cima para baixo, depois de baixo para cima. Primeiro tira o que não tem, depois passa para arrancar o que não tem também. Eu deixaria. Então ele possivelmente associou masculinidade com barba. Tá? E as meninas é rapar a perna, né? Que quer com 12 anos. E as meninas com 12 querem rapar a perna. As meninas querem rapar a perna com 12. Tá ligado à feminilidade. Deixa desenvolver a feminilidade dela. Tá?